Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora ao último vídeo dessa primeira etapa da disciplina. Vamos falar sobre a estatística descritiva bivariada, sendo que falando mais especificamente das variáveis qualitativas e como elas estão associadas a uma variável quantitativa. Como é que essa relação ocorre? Como eu consigo analisar uma relação desse tipo? Vamos começar? Bom, para falar sobre a relação entre uma variável quali e uma quanti, antes eu preciso mencionar um detalhe. Quando eu tenho uma variável qualitativa e uma variável quantitativa discreta, essa quantitativa discreta, como é que a gente faz os gráficos? Os gráficos não são os mesmos das variáveis qualitativas? Então, se eu tenho uma situação de variável quantitativa discreta, e ela se comporta de forma similar a uma variável qualitativa, essa relação de associação eu vou analisar da mesma forma como eu analiso duas variáveis qualitativas que nós já vimos no vídeo anterior, certo? Agora, quando é que eu tenho uma situação como essa, que uma variável quantitativa discreta é analisada da mesma forma que uma variável qualitativa, com os mesmos gráficos e as mesmas tabelas? Na situação em que a variável quantitativa discreta ela tem poucos valores distintos, ela tem pouca variabilidade. Por exemplo, se eu perguntar o número de filhos das famílias, vai ter pouca variação, né? Porque você só tem 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, né? E atualmente a gente tem até casos raros de famílias com muitos filhos. Então, nesse caso, esse tipo de variável que tem poucos valores possíveis, essa variável vai se comportar muito parecido com uma variável qualitativa. E aí a análise de relação entre uma quantitativa discreta com uma qualitativa, eu faço a partir da mesma análise que eu fiz no vídeo anterior, que são a partir de duas variáveis qualitativas. Ok? Então, agora vamos tratar mais especificamente da situação de analisar a relação de uma variável quali com uma quanti, seja ela contínua ou discreta, com muitas possibilidades, com muitos valores possíveis. Então, a primeira forma de analisar é a partir do gráfico. O gráfico é a primeira forma de você levantar hipóteses. Nessa parte de análise descritiva bivariada, é exatamente no ponto que eu falei lá no início, nos primeiros vídeos, que a hipótese ela é mais detalhada do que a pergunta de pesquisa. Porque eu levanto a hipótese neste momento da análise, quando eu faço as análises de associações, de relações, de correlações. Então, é aqui onde eu levanto as minhas hipóteses, onde eu verifico se tem relação de uma variável com a outra. E aí, nesse gráfico especificamente, que é o histograma, eu estou analisando, por exemplo, a altura entre os sexos, né? E aí eu consigo ver que o gráfico rosa é o gráfico da altura das mulheres e o gráfico azul é o gráfico das alturas dos homens. E aí, neste gráfico, ele está, são dois histogramas, um para o sexo feminino e outro para o sexo masculino, mas ele foi sobreposto para que eu consiga comparar de forma mais rápida, mais evidente, né? E aí a gente consegue visualizar que, como o gráfico azul ele vem mais para os extremos superiores do eixo horizontal, eu consigo verificar que os homens são mais altos e as mulheres são mais baixas porque tem maior concentração nesses valores aqui que são no início do eixo. A outra informação importante é em relação a essa escala aqui. Para que eu compare de forma justa e correta, os dois gráficos precisam estar na mesma escala, porque se não estiver na mesma escala, a comparação fica inviável, não é possível. Então, eu preciso que os gráficos estejam na mesma escala. Quando a gente faz o procedimento automático no R, ele faz automaticamente na mesma escala. Agora, se eu fizer um gráfico separado para mulheres e depois um outro gráfico para os homens, ele vai construir uma escala automática que não necessariamente vai ser a mesma. Mas se eu fizer no mesmo momento o gráfico separando por grupos, aí sim ele mantém a mesma escala e aí eu consigo comparar facilmente, tá? O segundo gráfico que também é possível fazer essa comparação
é exatamente o gráfico de densidades, que nada mais é do que o histograma alisado, né? E nesse gráfico de densidades é possível analisar, por exemplo, o formato da curva, o achatamento da curva, enfim. Aqui a gente observa que a curva do sexo feminino ela é bem alongada, né? E a do sexo masculino ela é mais achatada. Então a gente vê um achatamento da curva aqui do sexo masculino, porque ele tem valores mais diversos aqui, ó, e a curva se alonga mais no eixo horizontal. E aí tem um platô. O terceiro gráfico, que é o que eu mais gosto particularmente, é o gráfico do box plot, onde a gente faz o gráfico por grupos também, e a gente consegue observar que tem um box plot para o sexo feminino e um box plot do sexo masculino no mesmo eixo, sempre com o mesmo eixo sendo observado, porque senão a comparação fica errada, né? E aí a gente consegue, a primeira impressão que a gente tem é que a caixa do box plot masculino, ela está mais alta do que a do sexo feminino, né? Isso quer dizer que, aparentemente, os homens têm alturas maiores do que as mulheres. Mas eu não consigo ver só isso nesse gráfico. Eu consigo ver, por exemplo, que tem uma amplitude maior nas alturas dos homens. Significa que as alturas dos homens variam mais do que as alturas das mulheres. Então, provavelmente, se eu calcular o desvio padrão, eu vou ter um desvio padrão maior para os homens. E aí, outra coisa que eu consigo ver é a assimetria. Observe que aqui eu tenho uma leve assimetria nas mulheres nos valores mais baixos, mas eu tenho um outlier no valor superior aqui. Já para os homens, observe que a mediana ela está mais próxima dos valores mais altos e tem um alongamento grande aqui nessa cauda superior, significando que eu tenho uma assimetria positiva. Lembram disso? Porque eu tenho um alongamento aqui da cauda nos valores mais altos, significando que a assimetria está neste ponto aqui. Além disso, ainda tem um outlier aqui, um valor discrepante, que ele nem está sendo considerado no box plot, de tão alto que ele é. Mas com esse gráfico, apesar de eu conseguir resumir a distribuição de uma variável numérica para vários grupos, ele tem um pequeno problema. É que ele resume, e isso significa que o resumo eu posso perder informação. Por exemplo, eu não sei, neste gráfico, a frequência dos dados. Eu perco a informação de qual o tamanho da minha amostra, de quantos indivíduos eu estou falando, né? E isso é uma perda de precisão na informação. Mas tem solução. E a solução é fazer um box plot com esses jitter, né? Não sei se é assim que se pronuncia. É a adição de todos os valores sobre o gráfico. Então, a gente consegue ver as mesmas informações do box plot anterior, só que aqui com a informação adicional dos valores individuais da minha amostra. E aí eu fico com um gráfico mais interessante, né? Eu tenho aqui a noção da quantidade de dados que está sendo analisada, né? Gráfico super. Uma outra forma de analisar é a partir das medidas resumo por grupos. Isso me permite que, além dos gráficos, como eu estou diante de uma variável quantitativa, eu consigo calcular as minhas medidas resumo, que me dão mais informação ainda sobre o meu conjunto de dados, sobre a minha amostra, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui que a média das alturas dos homens é cerca de 12, eu não sei qual a unidade de medida que foi usada no exemplo, mas é 12 a altura média dos homens e 9,2 a altura média das mulheres. Lembra que no box plot a gente tinha visto que o box plot dos homens era mais alongado? Então, calculamos aqui o desvio padrão e ele deu cerca de 3,72 para os homens e 2,24 para as mulheres, confirmando que o desvio padrão realmente é maior para os homens. Eu tenho aqui também os 3 quartis, que também me dão a representação de localização dos conjuntos de dados. Então, como a gente tinha visto no box plot, tanto o quartil 1 como o quartil 2, que é a mediana, e o quartil 3 para os homens, estão sempre mais altos do que o quartil 1, quartil 2 e quartil 3 das mulheres. Então, para fazer isso, basta que eu calcule as medidas resumo
a média, a mediana, desvio padrão, enfim, a medida, resumo que eu quiser, da variável quantitativa para cada categoria da variável qualitativa. E isso pode ser feito também para a variável quantitativa discreta. Bom, e aí, qual é a informação mais importante que eu tiro desta aula, que é a última aula, né, da análise descritiva? Agora nós sabemos levantar as hipóteses. Por exemplo, se eu quiser informar que, baseado nesse estudo que eu estou mostrando aqui, que as mulheres têm altura menor do que os homens, eu estou fazendo corretamente? Eu posso afirmar isso? Isso eu só vou responder com análise inferencial, que são os próximos vídeos que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Mas neste momento de análise descritiva, eu descrevo todos os dados e começo a imaginar as minhas hipóteses. Opa, parece que os homens são mais altos do que as mulheres. Vamos confirmar isso? Como eu confirmo? Com inferência, com teste de hipótese, com pesquisas por amostragem, enfim, tem diversas possibilidades. Então, é isso. Ficamos por aqui. Assista os próximos vídeos que são muito importantes, porque eles vão tratar da parte mais interessante da estatística. Terminamos hoje a nossa primeira parte da matéria, que é a parte de estatística descritiva, e agora a estatística vai ficar cada vez melhor. Então, assistam os vídeos e até breve.